Das minúsculas espécies de insetos à maior palmeira imperial do mundo, cabe muita coisa dentro dos 2.200 hectares da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. O local, que era uma fazenda de café até 1880, se tornou uma floresta de eucaliptos no início do século XIX. O interesse em se ter tantos exemplares da árvore partiu da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que precisava de uma madeira ideal para a construção dos trilhos de trem na região. Quem encontrou a árvore exata foi o engenheiro que dá nome ao espaço. Agora se trata de uma unidade de conservação de uso sustentável. A floresta é uma unidade de uso sustentável, unidade de conservação sustentável, que tem como objetivo principal o manejo de forma sustentável, o plantio e a retirada, né, dos produtos florestais existentes. Hoje aqui a floresta principalmente é eucalipto. Apesar de ser uma floresta de eucaliptos, aqui não é uma monocultura de eucaliptos. A gente tem muitas espécies diferentes que também convivem em harmonia com algumas espécies nativas. Isso é uma coisa muito boa que dá margem para muitos animais, né? Muitas aves, muitos mamíferos viverem aqui na floresta. O Eric é monitor ambiental da Floresta Estadual, guia visitas de escolas, universidades e empresas. Além da história dos eucaliptos, ele apresenta tantos outros moradores do local. O destaque fica para as 300 espécies de aves e mais de 60 espécies de mamíferos. Para dar uns destaques assim, né, que as pessoas conhecem bastante, que a gente gosta de falar, vou falar um pouquinho dos grandes mamíferos que a gente tem aqui, como por exemplo o veado catingueiro, a gente tem também onça parda, registros de onça parda, né? Tem bastante porco do mato, tem gato mouriço, tem irara, são diversos animais que a gente encontra até hoje aqui na floresta, né? Que eles encontram alimento e conseguem sobreviver. Hoje em dia a gente tem registro que a gente tem mais de 300 espécies de aves, algumas até um pouco ameaçadas aí, né, de extinção, mas a gente ainda assim consegue encontrar elas aqui pela mata. As espécies que compõem a flora do local são incontáveis e entre elas há esta planta exótica aqui. Ela não é muito vistosa e nem chama tanto a atenção, mas a Leucema leucocéfala foi a escolhida para ser objeto de estudo do Luigi, aluno de ecologia. A minha consiste praticamente em localizar os indivíduos da espécie Leucema leucocéfala, que é uma espécie em teoria invasora, exótica. Ela é ali da América Central mais ou menos, ali México, e a gente quer determinar a taxa de predação das sementes. Então para isso a gente coleta os frutos, que são como se fossem aquelas vagens. Aí a gente está coletando aproximadamente 25 frutos de cada planta. Hoje a floresta ela serve como um laboratório vivo para diversas pesquisas relacionadas à fauna, à flora, relacionado ao meio físico, relacionado à educação ambiental, relacionado ao patrimônio histórico. Hoje tem por volta de 10 a 15 pesquisas sendo realizadas. O Luigi veio de uma região que é um deserto verde, predominância da monocultura da cana-de-açúcar. Ter uma floresta bem perto assim é um privilégio e um leque de possibilidades. Apesar de parecer uma floresta, algo do tipo, é um lugar muito antropizado, né? No passado teve uma plantação de eucalipto, enfim, é um lugar que está meio que se recuperando, então tem muita coisa interessante acontecendo. Mas é válido ressaltar que não é um lugar natural intocado pelo homem, né? Pelo contrário. Em Rio Claro, muitos bairros cresceram ao redor da Floresta Estadual. Dos 27 quilômetros de diâmetro, 8 beiram áreas urbanas. Esta característica tem dificultado a missão de manter o local preservado. Não é difícil encontrar intervenção humana. No bairro São Miguel, o despejo irregular de lixo na floresta é comum. Como uma floresta estadual, né, o horto ela é uma das florestas que está mais em proximidade com a cidade. Então isso é uma coisa que traz bastante desafios para a floresta, porque sofre muita pressão até mesmo da população. Então tem muita questão em relação ao lixo, muita questão em relação aos incêndios, ao uso indevido da mata, pessoas que abrem trilhas irregulares, que fazem coisas como fogueira em locais onde não deviam ser feitas, né? Então a gente enfrenta todos esses desafios. 2.200 hectares que reúnem história, turismo, saúde, beleza natural, ar puro. Moradores que dividem espaço com os que vêm a passeio. E segundo o manual de convivência, quem visita respeita as regras da casa. É um privilégio porque acaba sendo um parque, né? Quase que um parque
muito próximo das pessoas, que as pessoas podem vir para cá e usar de lazer. Só que para fazer isso tem que usar da maneira correta, né? Então por isso que a gente está sempre falando com as pessoas, com a população, para nos ajudar a preservar esse local que não é só nosso, mas é de todo mundo, né?